Olá, sejam todos muito bem-vindos à Associação Centro Espírita Amor e Instrução. Para mais uma palestra, daremos início com uma oração que visa estabelecermos maior sintonia com os amigos da espiritualidade maior. Sendo assim, rogamos a Jesus que possa nos intuir, nos envolver, para que possamos retransmitir tudo aquilo que, através da sua misericórdia, nos foi concedido para a nossa própria melhoria, solicitando que envie os espíritos que, em seu nome, atuam perante a humanidade, os espíritos protetores, amigos, familiares, que possam nos auxiliar, pois somos necessitados e necessitamos ainda de muito amparo. Agradecemos antecipadamente ao Cristo e a todos os espíritos que atuam em seu nome por nos auxiliar hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem, hoje trazemos um tema muito importante também, que é a vida e obra de Bezerra de Menezes. Para quem não o conhece, ele foi um grande espírita, trabalhou em prol da humanidade, dos sofredores, quando esteve aqui encarnado entre nós. E também é muito conhecido por ter auxiliado os primeiros passos do movimento espírita organizado em termos institucionais. Foi ele presidente da Federação Espírita Brasileira, participou de boa parte dos editoriais da revista Reformador, um periódico editado pela Federação Espírita Brasileira, e teve um papel crucial num momento muito importante desse movimento, no sentido de auxiliar, de unir ambas correntes de pensamentos que existiam na época. Mas veremos isso com maiores detalhes adiante. Então, a ideia hoje aqui é nós apresentarmos os dados biográficos de Bezerra de Menezes, mas procurarmos extrair também dessas passagens da sua vida algo de aprendizado no sentido espiritual, no sentido ético, no sentido moral para nós. E principalmente, ao final da explanação de hoje, de sempre procurarmos fazer aquele exercício de trazer na nossa vida atual, né, o que uma existência, uma passagem, como foi a de Bezerra de Menezes entre nós aqui, pode nos auxiliar, né, em que nós podemos nos espelhar e introduzirmos na nossa vida atual, hoje, nesse exato momento, para que possamos realmente sermos felizes, né? Realizarmos a nossa reforma íntima. Então, esse é o objetivo de hoje, tá ok? Como introdução, conta-nos o espírito Humberto de Campos, o irmão X, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, o seguinte, que há mais de um século brilhava uma assembleia de espíritos que se reuniam no espaço, sob a direção do Anjo Ismael. Para aqueles que não conhecem, Anjo Ismael é o, digamos, espírito protetor do Brasil, da nação brasileira. Na criação de Deus, tudo há auxílio, há proteção. Logo, não somente nós, como individualidades, espíritos, né, individualidades, temos os nossos espíritos protetores, mas assim também como as coletividades. Então, uma empresa, uma família, ou uma nação, um determinado povo. Os animais também contam, né, com espíritos protetores. Enfim, toda a criação de Deus, existem entidades mais evoluídas do que aqueles que recebem esse auxílio, que o objetivo deles, a função deles, então, passa justamente a ser essa, tutelar, né,
digamos, o que vem na escala evolutiva, porque Deus nunca deixou de criar. Logo, Deus necessita, né, desses mais evoluídos para que possa justamente cuidar dos menos evoluídos. E no caso da nossa nação brasileira não é diferente. Então, foi dito o seguinte, né, que a missão do Brasil seria, uma delas, dentre elas, né, a divulgação do Evangelho. Ou seja, o Cristo, certa oportunidade, resolveu migrar o seu Evangelho do velho continente para, então, o novo continente, em especial ao Brasil, que seria, então, o coração do mundo, a pátria do Evangelho. Muitos poderiam pensar, poxa, mas como o Brasil pode ser a pátria do Evangelho se nós brasileiros detemos ainda de inúmeras deficiências morais, inúmeras deficiências éticas? Não seria o contrário? Nós não teríamos que ser um povo altamente moralizado para poder refletir esse Evangelho? E aí, então, a gente não pode se esquecer do que o próprio Cristo nos ensinou, que ele não veio para os sãos, e sim para os doentes. Então, sim, é correto que esse Evangelho esteja para nós, porque somos nós os maiores necessitados. Mas, ao mesmo tempo, há em nós, brasileiros, alguma característica também positiva, no sentido de entender a importância do Evangelho. Não é à toa que somos o maior país cristão, um dos maiores países cristãos do mundo, um dos maiores, ou o maior país espírita do mundo. Entre outras vertentes religiosas, nós somos expoentes. Então, ou seja, nós somos um povo que entende e dá valor no Evangelho, mesmo que ainda não o consigamos refletir por completo. Então, por isso o Cristo fez isso, né? Trouxe, então, o seu Evangelho ao nosso país, ao povo brasileiro. Que, claro, não é para usufruto único e exclusivo de nós brasileiros, mas que, ao efetuarmos esse trabalho de aprendizado e colocá-lo em prática, que servíssemos também como exemplo à humanidade, né? Que até mesmo que exportássemos de certa forma esse conhecimento. E não é bem isso que está acontecendo hoje? Milhares de brasileiros que migram para outros países, fundando centros espíritas, levando o Evangelho para todo canto. Então, isso é a nova revelação, né? Então, o próprio Cristo, certa oportunidade, né, nos disse o seguinte, que ele pediria ao Pai que enviasse um outro Consolador, que fizesse relembrar tudo aquilo que ele havia ensinado, né, e trouxesse ainda muito mais ensinamento. E é justamente o que nós temos aqui na doutrina espírita. Então, nós temos ali no Evangelho segundo o Espiritismo, uma das obras que compõe a codificação espírita, justamente relembrando o que ele havia dito, já numa linguagem atual que nós podemos compreender, sem o uso das parábolas, que está no Velho Testamento, ou no Novo Testamento, melhor dizendo, e demais conhecimentos, como a questão do céu e inferno, a questão dos médiuns, a questão dos espíritos e até mesmo a formação planetária na Gênese, que na época em que ele esteve encarnado aqui entre nós, ele não poderia tocar nesses assuntos, porque a humanidade não estava preparada ainda intelectualmente para tanto. Então, nesse instante, esse mensageiro do Senhor se aproxima a um de seus discípulos e diz o seguinte: descerás às lutas terrestres com o objetivo de concentrar as nossas energias no país do cruzeiro, dirigindo-as para o alto sagrado de nossos esforços. Arregimentarás todos os elementos dispersos,
Então aqui olha só o que esse espírito mensageiro do Senhor, de Jesus, já havia relatado ao espírito então que seria de Bezerra de Menezes, que uma das suas funções era justamente agrupar os elementos dispersos do movimento espírita, porque na época cada estado e cada centro espírita atuava de uma forma. Não havia uma união entre os centros espíritas. Então, uma das funções de Bezerra de Menezes foi justamente essa, que ele passa então entre nós e cumpre, né, através então da FEB, da Federação Espírita Brasileira. E Ismael, ao finalizar, acrescentou: se a tua luta vai ser grande, considera que não será menor a compreensão do Senhor, que é o caminho, a verdade e a vida. Então, aqui há uma mensagem importante que nós vamos resgatar mais à frente. Ou seja, o Espírito diz para ele que, olha, não vai ser fácil a sua entrada no plano material. Você passará por muitas dificuldades. No entanto, né, considera que o Senhor vai te ajudar. E então, encarna no dia, completa o círculo encarnatório aqui na matéria, né? No dia 29 de agosto de 1831. Nasci, então, numa localidade chamada Riacho de Sangue, no Ceará, no estado do Ceará, recebendo, então, o nome de Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante. Desde muito pequeno, ele revelou-se ser um espírito muito amadurecido e determinado, né? Aqui nós temos uma foto do museu dedicado a Bezerra de Menezes, no atual município de Jaguaretama, no Ceará, né? O antigo nome da cidade em que ele havia nascido. E aos 13 anos de idade, ele já era capaz de substituir o professor nas aulas de latim. Então nós vamos observar o quê? Que o espírito de Bezerra de Menezes já trazia, né, um bojo de conhecimento muito elevado, para poder, a ponto de substituir um professor, ainda mais em aulas de latim, né? Então, ele lá em 1846, ele completa então os estudos preparatórios no Liceu do Ceará. Nós temos as fotos aqui dessa localidade no final do século XIX e atualmente. Em 5 de fevereiro de 1851, com apenas 19 anos, ele então recebe alguns recursos da família e muda-se para o estado do Rio de Janeiro, onde ele pretende ingressar então nos estudos da medicina. Então, um espírito que já traz aí também uma preocupação, né, com os estudos e também na sua formação, né, de uma profissão também muito importante, que é a medicina. E aqui há um detalhe interessante, que certa oportunidade, já aqui cursando a faculdade, o valor do aluguel da localidade onde ele morava havia vencido e ele estava sem dinheiro. Então, a espiritualidade, né, nós vamos ver aqui adiante, alguém ali surge solicitando aulas de matemática. E era justamente um tema que ele não dominava. E a pessoa que havia solicitado essa aula de matemática pagou adiantado, né? Ele lá então foi, estudou a matemática e depois ficou aguardando o comparecimento do aluno, que nunca apareceu. Mas como havia pago ele antecipadamente, o auxiliou no aluguel. E então aqui nós vamos observar o quê? Que há uma dupla finalidade benéfica sempre por parte dos espíritos. Porque não foi somente o fato de ter ajudado materialmente, mas principalmente também de fazê-lo com que ele estudasse uma matéria que também é importante, a matemática, né? E aqui, resgatando o início aqui da palestra, como o espírito de Ismael havia falado, né, para Bezerra de Menezes quando eles estavam na espiritualidade, que a luta era grande, mas que não lhe faltaria o auxílio. Então, nós vamos ver que exatamente os espíritos superiores cumprem, né, com as suas funções.
Mas aí poderia se perguntar, mas e esse aluno, né, que solicitou as aulas de matemática, por que ele nunca apareceu? Ora, vai se saber, né? Mas pode ter sido um espírito um espírito, digamos assim, materializado, que tenha levado os recursos financeiros? Acredito que não. Talvez um aluno mesmo, encarnado, que de repente não quis ter mais a aula e também não fez questão dos valores pagos. Muito provavelmente. Mas o que nós temos que observar justamente esse trabalho dos espíritos nos bastidores, sempre ali auxiliando de alguma forma, para que nós tenhamos êxito, desde que nós estejamos fazendo a nossa parte também. Ora, Bezerra de Menezes ele estava na faculdade de medicina, estava estudando, estava se esforçando, estava com uma dificuldade no pagamento do aluguel, mas, olha só, né? Esse auxílio veio por parte da espiritualidade. E não veio de graça, né? Porque o espírito de Bezerra de Menezes estudou efetivamente a matemática. Então, ou seja, algo produtivo, nem que tenha sido para ele próprio, que mais tarde, claro, ele utilizaria. Vamos ver aqui que ele abriu uma empresa também, né? Então, esse conhecimento da matemática deve ter o auxiliado futuramente. Mas que, ou seja, o pagamento foi feito por si próprio, né? Então nós vamos ver exatamente isso, que o que os espíritos superiores nos ensinam, eles efetivamente cumprem. Então, apesar aí das dificuldades, né, com parcos recursos para completar os seus estudos na faculdade de medicina, ele se forma e tira um doutorado também em 1856, com a tese Diagnóstico do Cancro. Já em abril de 1857, ano inclusive do Livro dos Espíritos, né? do lançamento do Livro dos Espíritos, que curioso, né? Que todos esses espíritos, assim, eles vieram em épocas, eram contemporâneos, né? Por exemplo, o Bezerra de Menezes era contemporâneo de Kardec. Ele, então, ingressa na Academia Imperial de Medicina, com algumas considerações aí sobre o cancro encarado pelo lado do tratamento. Esse foi o tema que ele utilizou ali. Ele passa a viver no bairro do Riachuelo, no Rio de Janeiro, e em pouco tempo ele então faz um trabalho que vai ficar muito marcado na sua vida, que era o atendimento das pessoas pobres que não tinham recursos até mesmo para pagá-lo, para pagar um tratamento médico. Então Bezerra de Menezes até se torna, ele é reconhecido, né, entre as pessoas ali do Rio de Janeiro como médico dos pobres. Então nós vamos ver esse lado caritativo muito forte por parte aí de Bezerra de Menezes, que inclusive, né, e mais tarde ele dá uma comunicação que todo médico deveria lê-la, pelo menos algum dia, e refletir sobre ela, né? Que ele diz o seguinte, olha, um médico não tem o direito de terminar uma refeição, nem de escolher hora, nem de perguntar se é longe ou perto, quando um aflito lhe bate à porta. O que não acode por estar com vistas, por ter trabalhado muito e achar-se fatigado, ou ser alta noite, mal o caminho ou o tempo, ficar longe ou no morro, o que sobretudo pede um carro a quem não tem com quem pagar a receita, ou diz a quem lhe chora à porta que procure outro. Esse não é médico, é negociante da medicina, que trabalha para recolher capital e juros dos gastos da formatura. Esse é um desgraçado, que manda para outro o anjo da caridade, que lhe veio fazer uma visita e lhe trazia a única espórtula que podia saciar a sede de riqueza do seu espírito, a única que jamais se perderá nos vai-e-vens da vida. Então essa é uma mensagem muito profunda e muito verdadeira, porque o médico
claro que todas as outras funções na sociedade também trabalham com a vida, né? Por exemplo, um lixeiro que recolhe o lixo das nossas casas, ele tem uma função tão importante quanto do médico, porque imaginemos nós uma sociedade sem que o lixeiro cumpra com a sua função. O que aconteceria com toda a população? Morreria de doenças, né, devido ao acúmulo do lixo. Então, o lixeiro ele tem uma função extremamente relevante, porque ele saneia o ambiente para que todos possam viver livre de doenças, né? Assim como outras funções também. Mas a do médico, ele tem digamos assim, essa proximidade maior com a manutenção da vida. E como a vida é o bem maior sobre todos já existentes, a vida ela é fundamental. Ela é o ponto primeiro da existência. Porque sem ela, o que seria todo o resto? Mais nada. Então, por isso que eu acredito que Bezerra de Menezes tenha proferido essas palavras, justamente para deixar claro o quanto a função de um médico ela é relevante. E que, claro, aqui Bezerra não quer dizer que um médico não deva trabalhar para o seu sustento, angariar os recursos para que possa prover uma qualidade de vida a si e aos seus familiares. Não é isso. O que Bezerra de Menezes quer dizer, ao meu ver, é que não se atenha única e exclusivamente a isso. Que possa, né, compartilhar também aos que não têm recursos, aos que solicitam fora de determinados horários ou de determinadas ocasiões, o auxílio médico, né? Que possa também ter um desprendimento no exercício dessa função àqueles mais necessitados, que não podem pagar, que não podem retribuir de alguma forma, seja material ou seja moralmente. Mas essa mensagem de Bezerra de Menezes ela é muito profunda e ela vale a pena ser meditada. Talvez até mesmo, não somente no sentido da medicina aqui, mas se nós substituirmos a questão médico ou medicina e colocarmos a nossa profissão também, por que não? Não é? Muitos de nós, de repente, poderíamos auxiliar tanto quanto um médico, né, ao próximo mais necessitado. Então, eu acredito que ela é até válida também para isso. E aí, no dia 6 de novembro de 1858, ele casa-se, então, com a senhora Maria Cândida Lacerda, com a qual teve 2 filhos, e aí ele passa, então, a ser o tenente do Corpo de Saúde do Exército Brasileiro. Em 1859, ele foi redator dos Anais Brasilienses de Medicina, e já em 1860, ele inicia, então, a sua vida política, devido a por ter sido reconhecido, né, como médico dos pobres, o seu partido, ele via, então, em Bezerra de Menezes um potencial na carreira política. E Bezerra, então, abraçou, e o que é interessante, né, porque na política nós observamos muitos médicos que ingressam nessa carreira. E é interessante porque é justamente o médico, uma das funções é justamente a cura de algo que está doente, é o restabelecimento da saúde de algo que não está saudável. E por que não dizer, né, que a política, infelizmente, no Brasil, ou até mesmo em boa parte do mundo, ela se mostra muitas vezes doente, né? E então justamente os médicos estão ali para tentar sanear de forma moral a política. E foi assim que Bezerra de Menezes, então, iniciou lá em 1860. Já em 1861, ele é empossado, então, no cargo de vereador e demitiu-se, então, do Corpo de Saúde do Exército. No dia 24 de março de 1863, ocorre uma tragédia, né? A sua primeira esposa desencarnou, deixando, então,
2 filhos, um de 3 e outro de 1 ano. A morte da primeira esposa foi para Bezerra de Menezes muito difícil. Ele ficou muito abalado moralmente e ele passa então a ler a Bíblia. Ele leu a Bíblia inteira. Mas quando ele acabou, ele ainda se sentiu com, digamos assim, sem preencher o seu espírito com uma crença, né, consolidada na razão e na consciência. E aí ele ficou com isso, com essa indagação, né, sobre essa questão da morte, sobre essa questão intrínseca. E ele passa então a buscar, de certa forma, não é? Já em 1864 a 1873, ele é reeleito vereador, tendo o mesmo triunfo de 1867 a 1882 como deputado federal também. Em janeiro de 1865, ele casa-se novamente com a irmã da primeira esposa, né, a senhora Cândida Augusto de Lacerda Machado, que teve com ela 7 filhos. E aqui é importante observar que ele foi muito correto, né, ao contrair matrimônio com a irmã, muito depois do desencarne da irmã, sendo que nunca teve nenhum, digamos assim, encontro com essa irmã, ou seja, foi algo realmente que ocorreu depois, né? E ele fez questão de casar com ela para que ninguém falasse nada de errado, né? Adolfo de Bezerra de Menezes, sempre foi um abolicionista e um ecologista também. Lutou aí com diversos preconceitos na época, né? Aqui nós temos uma foto justamente aí de um livro ou de um artigo falando então sobre a escravidão no Brasil, né, e as medidas que convém tomar para extingui-la. Então aqui é uma prova do quanto Bezerra de Menezes ele era abolicionista. Já no ano de 1870 a 1872, ele retirou-se um tempo da política e ele funda uma empresa, né, que era a Companhia de Estrada de Ferros de Macaé a Campos, no Rio de Janeiro. Ele não teve muito sucesso, até mesmo porque, nós convenhamos, né, embora tenha tanto levado ele a uma certa pequena fortuna e depois uma ruína, nós vamos observar o seguinte: por um espírito tão caritativo, né, que ajudava tantas pessoas, né, nós imaginamos ali o quanto que, mesmo tendo obtido receitas com essa empresa, esse valor com certeza se revertia em auxílio a muitos, fazendo com que a empresa não conseguisse ter uma continuidade maior, né? Eu particularmente creio nessa vertente. E aqui então ocorre um dos primeiros contatos que ele vai ter então com a doutrina espírita. Ele já vinha lendo a Bíblia, estava ainda em procura de algum conhecimento que o pudesse auxiliar, e então que apareceu então a primeira tradução para o português do Livro dos Espíritos, em 1875. E foi oferecido justamente a Bezerra de Menezes um exemplar pelo tradutor Dr. Joaquim Carlos Travassos, que se ocultou na época sob o pseudônimo de Fortúnio. Então ele entregou um exemplar desse para Kardec, para Bezerra de Menezes, e foi o que ele fez, né? Ele leu as obras enquanto ele estava ali no trajeto do trabalho, no bonde. Bonde, para quem não conhece, era como se fosse um pequeno vagão de trem que circulava principalmente ali nas cidades, né? Era apenas um vagão menor e fazia esse trajeto. E o interessante é que quando Bezerra de Menezes lia o Livro dos Espíritos, ele dizia assim: lia, mas não encontrava nada que fosse novo para o meu espírito. Entretanto, tudo aquilo era novo para mim.
Eu já tinha lido ou ouvido tudo o que se achava no Livro dos Espíritos. Preocupei-me seriamente com esse fato maravilhoso, e a mim mesmo dizia: parece que eu era espírita inconsciente, ou mesmo, como se diz vulgarmente, de nascença. E aqui nós vamos, claro, entendermos o porquê que Bezerra de Menezes pensava assim. Ora, ele, quanto espírito, na espiritualidade, antes de encarnar, já havia lido as obras da codificação, já havia tido contato com esse conhecimento. Por isso que ele dizia que nada era novo para ele enquanto espírito. Mas para ele encarnado, não havia registro ainda dessas informações. Então, que aquilo o tocou profundamente, né? Depois, um pouco mais adiante, ele conhece um médium de cura que atendia no Rio de Janeiro, muito conhecido também, chamado Antônio Gonçalves da Silva, também conhecido como Batuíra, e até ele cura ele de uma enfermidade, se não me engano, também, né? E ele passa, então, depois disso, desses dois contatos, tanto quanto o Livro dos Espíritos, quanto esse contato com o Batuíra, ele, então, resolve, então, se converter ao Espiritismo. Em 1885, ele se retira da vida política, né, e já estava na posição de presidente da Câmara Municipal e do deputado-geral pelo Distrito da Corte do Rio de Janeiro. E em 1886, ele proclama, então, publicamente sua adesão ao Espiritismo, numa sessão que contava com mais de 1.500 pessoas, inclusive Dom Pedro II estava lá naquele dia. E já no ano seguinte, no ano de 1887, com o pseudônimo de Max, para os que não sabem, pseudônimo é quando uma pessoa utiliza-se de um termo ou outro para assinar um determinado documento, para que as pessoas não reconheçam de pronto o autor, justamente para, enfim, não trazer nenhum prejuízo a ninguém, nem para si mesmo. Então ele passa, né, com esse pseudônimo de Marx, Bezerra de Menezes, então ele passa a efetuar diversos artigos para os jornais da época, inclusive o próprio Reformador, né, da Federação Espírita Brasileira. E ele passa, então, já a ter digamos assim, um volume, né, de publicações já dentro da doutrina espírita muito profícua. Tanto que no ano seguinte, já em 1888, ele lança um livro chamado A Casa Assombrada, que é um romance espírita de um casal apaixonado que vive um amor além da vida. No ano de 1889, ele é eleito presidente da Federação Espírita Brasileira. Aqui nós temos uma foto da antiga sede da FEB, que hoje abriga o Museu da FEB, no Rio de Janeiro. A sede, depois de algumas décadas, migrou-se para Brasília, onde ainda persiste até hoje. Em 1891, ele completa a tradução do francês do livro Obras Póstumas, de Allan Kardec. Nós temos aqui, então, a primeira tradução do livro Obras Póstumas, que foi um livro, basicamente um compilado de muitos textos que Kardec havia deixado após o seu desencarne, e que contou aí também com a sua esposa, a Amélie Boudet, e juntamente com outros amigos, né, que auxiliaram, então, justamente para a publicação dessa obra póstuma de Allan Kardec. Aqui, nesse caso, Kardec já havia desencarnado na França, e quando esse livro chegou aqui no Brasil, foi justamente Bezerra de Menezes que fez essa tradução. E aqui temos outros dados, né, muito importantes aí, biográficos do que Bezerra de Menezes fez. E o mais importante deles todos, que nós temos que citar aqui, foi justamente uma questão que ocorreu na FEB.
que foi uma espécie de rixa, né, intelectual entre uma corrente que existia dentro da Federação Espírita Brasileira, voltada mais aos fenômenos místicos do que seria o Espiritismo, e uma outra corrente mais focada na questão científica da doutrina espírita. Então, estava havendo ali uma espécie de cisão, né? Ou seja, estava-se a ponto de haver uma ruptura entre esses dois grupos e, consequentemente, o fim, possivelmente, dessa instituição. E então que todos, então, unanimemente, convidaram, então, Bezerra de Menezes para que ele pudesse justamente fazer esse trabalho de conciliação de ambas as partes, para que algo maior não viesse a perecer, que era justamente a Federação Espírita Brasileira. E Bezerra de Menezes o fez muito bem, tanto que, se a instituição existe até hoje, muito se dá, claro, nesse caso em que Bezerra de Menezes auxiliou, né? Então, ou seja, ele cumpriu uma das suas funções quando lá na espiritualidade ele havia recebido. E no ano de 1900, no dia 2 de abril, ele passa então ele desencarna, né, retorna à pátria espiritual, vítima de um acidente vascular cerebral. E o interessante aqui é observar que ele ficou algum tempo acamado na sua residência. Ele só conseguia mexer os olhos, né, depois desse acidente vascular cerebral. E ele já não tinha mais como trabalhar, então estavam faltando recursos financeiros para sua subsistência. E muitos daqueles que ele havia atendido gratuitamente e que recuperaram a saúde e que souberam posteriormente da sua necessidade, retornaram, né, solicitaram ali uma visita a ele, né, através da sua esposa, e deixavam debaixo do travesseiro ali as quantias que eles podiam dar, né, que cada um podia dar. Então, muitas das pessoas que Bezerra de Menezes auxiliou como médico, depois auxiliaram-no justamente com os recursos que podiam dispor, né? Então, nós vamos ver aí, digamos assim, as pessoas, né, reconhecendo e agradecendo, de certa forma, pelo auxílio que receberam, no futuro auxiliando o próprio benfeitor, né? E ele retorna então ao plano espiritual. Aqui nós temos uma foto da notícia, né, do seu desencarne. Depois aqui também na revista Reformador, uma foto da edição, em que há a publicação então aqui. Aqui nós temos o túmulo de Bezerra de Menezes, que existe até hoje, no cemitério do Caju, no Rio de Janeiro, sempre florido, né? Muitas pessoas até hoje, né, passados aí quantas décadas, né, e até hoje nós temos aí mais de um século, né, mais de um século, e as pessoas ainda levam flores ao túmulo de Bezerra de Menezes, né? Algo muito, muito importante, muito, muito bom. Muitos espíritos, né, fizeram ali um verdadeiro, digamos assim, corredor para abraçar espiritualmente Bezerra de Menezes, porque ele havia justamente cumprido a sua função, né, com muito afinco. Foi um verdadeiro apóstolo do bem, né, deixou um rastro de luz para não só para os brasileiros, mas futuramente para toda a humanidade que um dia virá conhecer o seu trabalho, né? Então, o próprio espírito de Ismael, né, o defensor espiritual do Brasil, veio recebê-lo também nas esferas mais evoluídas. E aqui há um ponto importante para nós, encarnados. Claro que nós não temos o alcance espiritual, talvez, de um espírito de Bezerra de Menezes ainda, mas o importante aqui, já tentando trazer para nós algo para a nossa existência, é o seguinte: percebamos que as nossas atitudes de caridade, elas deixam marcas nas pessoas
e existe uma espécie de um eco que passa pelo tempo. Então a caridade, ela deixa esse eco. Tanto é verdade que hoje, quantas e quantas instituições espíritas, e até mesmo não espíritas, têm a sua constituição sobre uma espécie de reconhecimento justamente do trabalho que Bezerra de Menezes deixou. Uma espécie de inspiração. Muitas instituições foram fundadas com inspiração justamente pelo trabalho que Bezerra de Menezes deixou aqui, né? E ele também, esse espírito, ele deixou aí muitas obras espíritas muito relevantes. Aqui nós temos algumas delas. A Loucura sobre Novo Prisma, o Espiritismo, Estudos Filosóficos, Os Mortos que Vivem, Segredos da Natureza, né? A Pérola Negra, o Evangelho do Futuro, Lázaro Leproso, História de um Sonho, o Bandido, A Casa Mal Assombrada, que já foi citada, né? A Doutrina Espírita como Filosofia Teogônica. Então, ou seja, são obras muito relevantes que nós podemos estudá-las, né? Que são pouco conhecidas no meio espírita. E também ele deixa então, né, justamente aqui a matéria, e é revelado a ele no plano espiritual, se não me falha a memória, até pelo Espírito de Maria, que ele então já teria se ascendido espiritualmente de certa forma, que ele já não mais precisaria reencarnar no planeta Terra, que ele já teria condições espirituais para, digamos assim, viver um outro planeta mais evoluído. Mas que nos conta aqui que o próprio Bezerra de Menezes ele diz que ele agradece, mas que ele preferia justamente estar conosco, nos auxiliando, né? Então, olha só a elevação de um espírito desse que, assim, ele tem amor pelos sofredores, ele tem amor por aqueles que precisam de auxílio, a ponto de ele ter esse desprendimento de si próprio, a ponto de fazer o caminho inverso, né? Ele justamente quer estar com os mais necessitados para auxiliá-los, né? Mesmo podendo estar entre os de melhores condições intelectuais e morais, e físicas até mesmo dizendo, né? Então ele mesmo fala lá, olha, enquanto na Terra existir um único irmão em dor e sofrimento, eu solicito a devida permissão de continuar meu trabalho em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E então lhe é concedido, né? Bezerra de Menezes está entre nós desde sua desencarnação, com a sua equipe de espíritos benfeitores, auxiliando então a humanidade sofredora, né? Muitas casas, muitos centros espíritas contam justamente com esse espírito nas suas tarefas do passe, de tratamentos diversos, né? E certamente que quando há ali uma intenção nobre, pautada no bem, deve receber então o auxílio aí, então, de Bezerra de Menezes e de sua equipe. Mas e nós então aqui nesse exato momento, né? O que nós podemos extrair desse legado da vida que foi de Bezerra de Menezes para nós, né? O que significa então a vida desse espírito para nós nesse exato momento aqui? Bom, o que nós pudemos abstrair foi o seguinte: todos nós temos uma profissão, temos um ganha-pão, uma atividade com a qual nós nos identificamos e que realizamos na sociedade. E seja ele qual for, né? Pode ser um empresário, um jornalista, um estudante, um militar, um escritor, enfim, pode ser qualquer uma. Até mesmo porque Bezerra de Menezes ele foi
todas essas profissões, né? Como nós já vimos aqui no seu relato biográfico, ele foi todas elas. Mas qual é a consonância da execução dessas atividades com relação à lei divina? Ou seja, do que ele fazia uso dessas ferramentas que ele mesmo foi adquirindo conforme a sua existência? Ele utilizou única e exclusivamente para si mesmo, para o seu orgulho, ou para a sua vaidade, ou para, digamos assim, a sua amontoar moeda sobre moeda, né? Ou seja, unicamente para o egoísmo? Nós vamos ver que não, né? É muito pelo contrário. A sua consonância foi justamente a da caridade. Em todos os momentos em que ele foi um estudante, auxiliando outros estudantes, quando foi médico, auxiliando os pobres, militar, estudando sobre doenças da época, para auxiliar, para esclarecer os demais, né? Na função de político ali também, procurando sanear os pensamentos mesquinhos que ocorriam também ali naquele meio, né? Como empresário, enfim, sempre o que? O seu foco principal foi o exercício da caridade, utilizando essas ferramentas. Então, nós podemos fazer a mesma coisa. Então, cabe a nós a escolha, né? Se queremos continuar no caminho que já conhecemos e que não nos traz felicidade, ou o outro caminho, que é o do amor através do exercício da caridade. Então, nós podemos ser doutores do mundo em qualquer uma das funções, né? Como aqui trazemos alguns exemplos, né? Um engenheiro, ou um carpinteiro, ou um frentista de posto de gasolina, ou um fotógrafo, ou um policial, ou uma empregada doméstica, ou um enfermeiro, ou um encanador, enfim, né? Mas o importante é o quê? Nós executarmos aquele trabalho com amor, realizando da melhor forma possível e adicionando não só a humildade, mas também a caridade. Então, por exemplo, se eu sou um mecânico e um cliente traz um veículo para ser reparado e nós reconhecemos que esse cliente não conhece nada de mecânica, ora, se eu tiver a caridade, o que não será feito? Não será cobrado um valor excessivo desse cliente, né? Será cobrado o justo, independente se conhece ou não dos serviços a serem realizados. Se eu sou um eletricista, eu vou procurar conhecer todas as normas vigentes e executar essas normas vigentes para que o trabalho seja bem realizado. Isso também é caridade, né? Isso também é amor ao próximo. Se eu sou um pedreiro, eu posso o quê? Eu posso também procurar fazer o meu melhor, cobrar o valor justo, né? Não deixar serviço mal acabado, enfim. Isso se aplica a toda e qualquer função que nós possamos imaginar, né? Então, esse é um dos pontos que eu acredito que Bezerra de Menezes nos deixou como exemplo e que nós podemos aplicá-lo em nós mesmos hoje, agora mesmo, né? Até mesmo porque, como nós vamos ver lá, quando Bezerra de Menezes atendia as pessoas mais necessitadas, né, ele se colocava no lugar da pessoa que necessitava de auxílio. Ele sofria juntamente com aquela pessoa, justamente por se colocar no lugar. Procurava, então, fazer o melhor de si mesmo. E aliava o tratamento da matéria, ou seja, do corpo físico, com conselhos de ternura, homeopatia, água fluidificada, o passe, né? Então, ele estendeu o exercício da sua função não apenas no seu sentido físico, mas foi além, né? Se adentrou, né, digamos assim, no lado espiritual também da sua atuação.
Então, o caso de Bezerra de Menezes é um caso que é importante que seja estudado, né? E para nós aqui que porventura tenhamos conhecido a doutrina espírita já com certa idade, que nós não venhamos a ter aquele pensamento, é tarde, né? Já é muito tarde, não posso tanto conhecer a doutrina espírita como praticá-la. Muito pelo contrário, porque o espírito de Bezerra de Menezes, ele conheceu o Livro dos Espíritos já com 55 anos de idade. E ainda assim, foi nada mais, nada menos que um dos maiores espíritas que o Brasil já teve até hoje. Se ele desencarnou com um pouco mais de 60 anos de idade, então ele passou no espiritismo com quase 10 anos apenas. Então, ou seja, nunca é tarde, né? Então, porventura, para quem esteja vendo aqui essa palestra, independente da sua idade cronológica do corpo físico dessa atual encarnação, nunca é tarde, né? Tomemos então o exemplo de Bezerra de Menezes e sigamos adiante. Que foi aí um exemplo de fé, né? Que chegou até mesmo a doar o seu próprio anel de formatura, justamente para auxiliar um mais pobre que não tinha condições de pagar pelas receitas e pelos remédios que necessitava tomar. A vida de Bezerra de Menezes é um exemplo para nós, justamente que nós devemos conhecê-la e também praticá-la. E, finalizando então, para aqueles que porventura queiram complementar esse conhecimento, há um filme que foi lançado, se não me engano, no ano de 2007, sobre Bezerra de Menezes, né? É um filme que traz aí um complemento para nós e que nós recomendamos aí também. E também, para quem quiser ler um pouco mais sobre esse espírito nobre, aqui no mínimo são 4 obras de diversos autores, né? Nós temos ali Francisco Acroni, Ramiro Gama, entre outros, que fazem aí uma biografia da vida e obra desse espírito. Então, queremos então desejar muita paz a todos, queremos agradecer por nos ter acompanhado até aqui. Utilizamos na nossa biografia aqui sempre o Evangelho segundo o Espiritismo, que é fonte inspiradora para nós. Alguns recados para encerrarmos então as transmissões de hoje. As fotos, imagens utilizadas aqui nessa apresentação, elas foram colhidas da internet e consideradas de uso gratuito. Caso alguém encontre alguma que não o seja, por favor nos avise no e-mail que aparece na tela. Também, caso alguém encontre algum erro gramatical ou algum equívoco doutrinário, que também, por favor, nos avise no e-mail para que possamos efetuar as correções. E, finalizando então, faremos as nossas orações finais, aproveitando para indicar ao mesmo tempo alguns palestrantes e oradores espíritas que nós conhecemos no YouTube e que, após uma análise, né, nós assim, reconhecemos que o conteúdo que emanam é muito proveitoso, né? É um conteúdo pautado aí na doutrina espírita, então que vale a pena acompanhar. Pedimos desculpas, porventura, para algum outro palestrante que não esteja aqui nessa relação, por enquanto, porque não o conhecemos, né? Então, por isso que não está aqui, mas que, quem sabe, uma oportunidade futura esteja. Então vamos à oração final. Queremos agradecer a Deus do fundo dos nossos corações por mais essa oportunidade, a Jesus por ter nos auxiliado, assim como os espíritos benfeitores que atuam em seu nome, por nos ter protegido, por nos ter intuído. E agradecemos então do fundo dos nossos corações por todo o bem que nos tem feito. Que possamos estar aqui numa próxima oportunidade. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus.